Boa noite a todos, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso trabalho aqui no Jesus em Família, para nós fazermos o nosso culto do Evangelho no Lar. Lembrando sempre, a gente gosta de lembrar, porque o objetivo deste grupo é estimular para que todos realizem o culto do Evangelho no Lar, em seus lares, e às vezes não é tão fácil da gente conseguir implementar esse trabalho. Às vezes chega uma visita, às vezes a gente se esquece e assim vai. Então é importante a gente estabelecer primeiro um dia e um horário, e naquele horário a gente realmente se comprometer com o plano espiritual, porque ele vai estar lá conosco. Feito isso, a gente vai então colocar uma garrafa de água para fluidificar os copos das pessoas que estiverem no local. Vamos abrir o Evangelho, pode ser por acaso, no acaso, né? Ou podemos ler em sequência. Depois que a gente lê um trecho do Evangelho, a gente vai comentar. As pessoas podem fazer um breve comentário sobre aquilo que entenderam. E depois, então, a gente vai fazer a prece final. Lembrando que, antes de tudo, abre-se sempre com uma prece e encerra-se com uma prece. É muito importante agora que nós estamos nessa quarentena e as casas espíritas estão de quarentena também, estão de recesso, que a gente possa fazer esse trabalho no nosso lar, para que a gente possa também receber dos amigos espirituais aquilo que a gente necessita. Nós sabemos que não há possibilidade de tomarmos um passe, né? Porque as casas espíritas estão fechadas. Mas, através da prece e através do culto do Evangelho no lar, nós podemos sim estar recebendo tudo aquilo que nós necessitamos para que nós possamos enfrentar melhor os nossos desafios, as nossas dificuldades. Então, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos e vamos iniciar então com a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, a Maria Santíssima, para que neste momento nós possamos sintonizar com os amigos do plano espiritual. Esses benfeitores que se encontram entre nós neste exato momento, porque nós marcamos com eles um compromisso de estarmos presentes para nos comunicarmos através da prece e assim recebermos o auxílio. Então vamos dessa forma procurar acalmar o nosso coração, respirando fundo, procurando nos deixar nas mãos de Deus, procurando nos colocar à disposição do nosso Mestre, para que assim nós possamos abrir os nossos canais sensoriais, recebendo as intuições, recebendo a força, recebendo tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, nosso dia a dia. Então, depois que nós fizemos a nossa prece, nós vamos ler então um trecho do Evangelho que hoje nos caiu do capítulo 10. Um tema bastante complexo, até eu diria. O título é Reconciliação com os Adversários. Eu vou ler aqui então o capítulozinho do Evangelho para que a gente possa depois comentar um pouquinho. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Capítulo 5, versículo 25 de Mateus. Na prática do perdão, agora então vem a explicação do Kardec, né, que diz o seguinte: na prática do perdão,
Como em geral, na do bem não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com o seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor. Donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite para os punir do mal que a seu turno praticam, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare quanto antes os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo escarniçado, neste mundo se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos o que assim procede não põe de seu lado o bom direito, e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo, isto é, enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Bem, como eu falei para vocês, esse é um tema bastante complicado, porque normalmente é muito difícil a gente se reconciliar, porque envolve muitas coisas, envolve questões racionais, envolve questões emocionais, envolve normalmente questões que levam ao objeto do orgulho, do nosso orgulho ferido. Então, para a gente pensar em se reconciliar com um inimigo, a gente precisa fazer um esforço muito grande. E eu digo a gente, todos nós, não há exceção à regra. Porque nós ainda somos espíritos muito imperfeitos. Nós, aqui na Terra, nós nos magoamos por qualquer coisa. Nós temos dificuldade de perdoar uma ofensa de um amigo, de um familiar. Nós temos muita dificuldade de relevar qualquer crítica, qualquer ofensa pequena. Nós nos melindramos com coisas pequenas, porque é da nossa natureza ainda. Nós somos ainda completamente infantis, espíritos ainda muito, muito pequenininhos, vamos dizer assim, né? Então, para nós, para que a gente consiga fazer isso que o mestre nos aconselha, nós precisamos fazer um esforço incrível. Mas algumas coisas nos levam, nos ajudam um pouco. E alguns fatos, por exemplo, como diz o Evangelho, que o espírito vingativo, o espírito que quer se vingar de nós, ele espera
quando nós estejamos num corpo físico, para que nós estejamos menos livres, mais presos, digamos assim, à matéria, para se vingar de nós. E quando ele não consegue nos ferir nos nossos próprios interesses, ele também se vinga nos nossos, nas nossas afeições, as pessoas que nos são caras. Então, a gente acaba que, até que quando é com a gente não dá tanta bola, né? Mas Deus o livre se pegar qualquer pessoa a querer machucar um de nossos amores, vamos dizer assim. Ou um filho, ou uma mãe, ou, enfim, um familiar querido, né? Aí a gente vira onça, como diz o ditado, né? Isso não é uma coisa muito rara não de acontecer, porque muitas vezes as nossas crianças são vítimas de obsessores muito violentos que estão atrás dos pais e não conseguindo achar uma brecha, porque às vezes os pais são fortes mesmo, né? São, digamos assim, pessoas persistentes, trabalhadoras e procuram, e levantam e caem e são fortes, mas eles aproveitam a fragilidade da criança e ali eles se instalam como obsessor, uma obsessão que pode afetar lastimavelmente a criança, mas o objetivo é o pai, é a mãe daquela criança. Então, eu acho que é um bom motivo para que a gente pense muito, porque se a gente for pensar que realmente as pessoas são maldosas aí fora, porque nós estamos nosso planeta é um planeta de provas e expiações, e se nós dermos, digamos assim, sorte para o azar, eventualmente nós podemos cometer alguma atitude errada e sermos cobrados por pessoas que não têm nenhum escrúpulo e podem vir sim para cima de nós, dos nossos interesses e dos nossos familiares. Por que seria diferente com o plano espiritual? É a mesma coisa. Então, só que aí a gente lida com forças ocultas que a gente não tem domínio e espíritos desencarnados. E muitas vezes a gente não sabe por que a criança chora, a gente não sabe por que a criança adoece, nós não sabemos por que a criança não dorme e às vezes é justamente um resultado de um processo obsessivo que a família está sofrendo. E por isso, mais uma vez, a necessidade de nós implementarmos o culto do Evangelho no lar, porque é um antídoto para tudo isso. O culto serve justamente para que a gente monte uma base espiritual forte, onde os espíritos amigos podem vir e promover as mudanças necessárias. Então, fica aí mais uma vez, o nosso lembrete sobre a questão do Evangelho no lar. E a maioria, então, das obsessões, elas são frutos, então, de causa e efeito, que, logicamente, nós não somos pobrezinhos, os espíritos obsessores não são uns demônios, eles são almas de pessoas que já viveram como nós e que sim estão atrás da justiça deles. Eles ainda não sabem que a justiça não é o que eles pensam que é, a justiça de Deus. Deus é que tem a justiça maior. Mas Deus permite sim, através da lei de causa e efeito, que algumas coisas aconteçam. Então, quando a gente é vítima de uma obsessão, nós estamos sendo vítimas dos nossos próprios erros e das nossas próprias faltas passadas que os espíritos obsessores vêm nos cobrar. Então, nós não somos coitadinhos, puxa, coitado, ele tá obsidiado, nossa, tá? Sim, coitado sim, vamos ter compaixão, vamos ter misericórdia com esse irmão que está sofrendo essa obsessão, mas temos que lembrar que é preciso que ele modifique a sua faixa vibratória para que ele saia desse nível, desse padrão vibratório, onde ele se encontra em sintonia
com esse irmão que está obsidiando. É a única maneira possível de ele se livrar da obsessão. Ele vai ter que evoluir, vai ter que mudar algumas coisas na vida dele, vai passar por um processo de reforma íntima para poder sair dessa faixa vibratória em que se encontra esse irmão que está cobrando ele de alguma coisa que foi feita no passado. Então ele está sendo vítima, sim, da própria lei de causa e efeito. E não obstante, são muitas as vezes que a obsessão é tão violenta e lamentavelmente ocorre inclusive a indução ao suicídio por causa da obsessão. Então isso é um assunto muito sério e delicado. A reconciliação com os nossos adversários aqui, enquanto nós estamos presentes na Terra, com a possibilidade de, eventualmente, com uma palavra, com um pedido de perdão, um encontro rápido, né? Nós resolvermos um problema futuro de várias e várias encarnações que eventualmente possam advir de uma situação que nós poderíamos resolver aqui. E eu lembro do livro do Francisco do Espírito Santos Neto, que se chama As Dores da Alma, que é um livro maravilhoso, que eu gosto muito, que até recomendo a quem desejar uma boa leitura agora nessa quarentena. Esse livro, ele tem também os prazeres da alma, mas essa parte que eu vou falar para vocês é do livro As Dores da Alma. Nesse livro ele fala que nós somos seres duais, no sentido de que não existe ninguém que seja só ruim ou que seja só bom, porque muitas vezes a gente se pega assim, puxa, fulano, por que fez isso comigo? Por que a pessoa que se dizia meu amigo agiu dessa forma? Então, nesse livro, ele explica muito claramente que as pessoas não são só boas e não são só ruins. E que, inclusive, aquelas pessoas que são maravilhosas, elas são passíveis de cometer erros, sim. E tem um lado dela que é o lado negro da força, como a gente costuma brincar. Mas é o lado que ainda não está trabalhado. Então, muitas vezes nós nos decepcionamos com algumas pessoas. Nós esperamos dessa pessoa que ela continue correspondendo ao padrão de comportamento que ela vinha tendo até determinado momento. E dali por diante, ela simplesmente passa a adotar outro padrão de comportamento, ou desliza e depois retoma, né, ao seu comportamento inicial, mas isso nos magoa muito. Então nós precisamos entender que, apesar das pessoas serem muito ruins, muito boas, elas têm um lado que ainda não está trabalhado. E o contrário também é verdadeiro. Apesar de pessoas existirem, pessoas que ainda estão muito atrasadas moralmente, porque as pessoas más, elas ainda não chegaram no nível de ter a bondade, mas elas vão chegar lá. Então, nós podemos dizer que elas ainda estão muito atrasadas moralmente. Apesar de estarem ainda atrasadas, existe um lado bom que ainda está por florescer. E não existe ninguém tão ruim que não tenha nada de bom, e nem tão bom que não tenha nada de mal. Pelo menos aqui nesse nosso planetinha, que ainda é um planeta de provas e expiações. Hoje eu separei um texto aqui, que meu marido ontem me surpreendeu com esse texto de manhã, me presenteou no café da manhã, me dizendo, olha, eu vou te ler um texto para começar bem o dia. E esse texto me emocionou bastante e casualmente fechou muito com o tema de hoje do nosso evangelho. Então eu vou me permitir a ler para vocês poderem aproveitar também. Então diz o seguinte: eis uma história que nem todos conhecem, mas que, independente da total veracidade dos fatos ou não, nos leva a refletir sobre a nossa realidade. Refere-se a 2 dos 3 tenores
que encantam o mundo cantando juntos. Mesmo quem nunca visitou a Espanha conhece a rivalidade existente entre catalães e madrilênios, dado que os catalães lutam pela autonomia numa Espanha dominada por Madrid. Pois bem, Plácido Domingo é madrilênio, José Carreras é catalão. Devido a questões políticas, em 1984, Carreras e Domingo tornaram-se inimigos. Sempre muito solicitados em todo o mundo, ambos faziam questão de exigir nos seus contratos que só atuariam em determinado espetáculo se o adversário não fosse convidado. Porém, em 1987, apareceu a Carreras um inimigo muito mais implacável que o seu rival Plácido Domingo. Fora ele surpreendido por um diagnóstico terrível: leucemia. A sua luta contra o câncer foi muito difícil, tendo sido submetido a diversos tratamentos, a um transplante de medula óssea, além de transfusões de sangue que o obrigavam a viajar mensalmente até os Estados Unidos. Nessa circunstância, não podia trabalhar e, apesar de ser dono de uma fortuna considerável, os elevadíssimos custos das viagens e dos tratamentos dilapidaram as suas finanças. Quando não tinha mais condições financeiras, teve conhecimento da existência de uma fundação em Madrid, cuja finalidade era apoiar o tratamento de doentes de leucemia. Pois bem, graças ao apoio da Fundação Hermosa, Carreras venceu a doença e voltou a cantar. Voltou a receber os altos cachês que merecia e resolveu se associar à fundação. E foi ao ler os seus estatutos que descobriu que o seu fundador, maior colaborador e presidente da fundação era Plácido Domingos. Depressa soube que Domingo tinha criado a fundação para ajudá-lo e que se tinha mantido no anonimato para que ele não se sentisse humilhado ao aceitar o auxílio de seu inimigo. Mas o mais comovente foi o encontro de ambos. Surpreendendo Plácido Domingo num de seus concertos em Madrid, Carreras interrompeu a atuação deste, subindo ao palco e, humildemente, ajoelhou-se a seus pés, pediu-lhe desculpas e agradeceu-lhe publicamente. Plácido ajudou-o a levantar-se e, com um forte abraço, selaram o início de uma grande e bela amizade. Mais tarde, uma jornalista perguntou a Plácido Domingo por que criar a Fundação Hermosa, num gesto que, além de ajudar o inimigo, ajudava também o único artista que poderia fazer-lhe a concorrência. A sua resposta foi curta e definitiva: porque uma voz como aquela não poderia perder-se. Então, eu achei uma história muito bonita. Não sei da veracidade total dos fatos ou não, como no início do texto a gente falou. De qualquer maneira, é uma história que, se não for verdade, deveria ser. Porque certamente, neste momento em que há um perdão incondicional, também há a possibilidade de crescimento de ambas as partes e evolução espiritual, que é o que nós todos desejamos. Então eu espero que vocês tenham aproveitado o trabalho de hoje, que os nossos queridos benfeitores estão realizando nos lares de todos nós. E dessa forma, então, convido a todos para que nós possamos, então, elevar o nosso pensamento a esses amigos abnegados que visitam a cada um dos lares de cada um de nós
que neste momento se encontra aqui, unido a nós, por esse trabalho intitulado Jesus em Família. Sabemos que os amigos espirituais se desdobram em equipes e mais equipes espirituais, chegando ao endereço de cada um de nós. E lá chegando, promovem a fluidificação da água, a harmonização do ambiente, a fluidoterapia de cada um dos irmãos presentes. E assim, podemos agradecer ao nosso Mestre Jesus pela querida oportunidade em que nós temos o merecimento de receber esses irmãos abnegados. Agradecer pela oportunidade que nós estamos vivendo de superar todos os obstáculos que estão se interpondo em nosso caminho. Agradecemos pela união das famílias. Agradecemos pelos nossos pais que nos proporcionaram a existência física e nos proporcionaram a experiência no campo terrestre. Agradecer a todas as mães que, por mais humanas que tenham sido, por mais frágeis, que seus erros sejam sempre relevados, porque simplesmente pelo fato de nos darem a sua vida, darem a vida por nós e nos proporcionarem a nossa vida, já são credoras de todo o mérito divino. Vamos pedir nesse momento por todas as crianças. Vamos pedir pelos idosos. Vamos pedir por todos aqueles que se encontram nos orfanatos, nos asilos, nas casas de saúde mental e também os irmãos que se encontram nas ruas. Vamos pedir por todos os trabalhadores da saúde e todos aqueles que se expõem a risco de vida neste momento. E assim, queridos irmãos, nós queremos agradecer a presença de todos vocês. Agradecer por vocês estarem conosco, por nós formarmos essa belíssima e grande família que estamos formando. E dizer que na sexta-feira, olha um recadinho lá para Pietra de Bagé, a minha afilhada amada. Pietra, sexta-feira, aquele senhor que tu gostou muito de ouvir, que se chama André Oliveira de Souza, vai estar conosco aqui no culto do Evangelho no Lar. Então, não percam, vocês que também são fãs do nosso querido amigo André, dia 8 de maio, agora sexta-feira, ele estará novamente nos brindando com a sua presença. E na próxima quarta-feira, o Lucindo Silva estará conosco também para fazer o culto do Evangelho no Lar. Eu desejo a todos vocês uma excelente noite e que vocês possam comemorar esse Dia das Mães com muita alegria no coração, porque a distância física não é nada quando a gente está
aqui perto do coração. Um beijão a todos, fiquem com Deus. Até breve.